pessoal, estamos de volta para mais um Bate-Papo EGP com o Patrick, nosso ouvidor aqui do Tribunal de Contas. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, muito boa tarde. Vamos para mais um bate-papo aí, continuar nossa sequência. Patrick, em nosso último vídeo ficou claro que a Lei 13.460 de 2017 veio com o objetivo de estabelecer normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos. Assim eu te pergunto, a lei já está em vigor? Legal essa tua pergunta, Débora, até para que a gente possa colocar para aqueles que nos assistem e para aqueles que querem efetivar o controle social saber do cenário que encontramos hoje. A Lei 13.460 de 2017, ela foi publicada em junho de 2017, tá? Essa lei, sabendo das realidades institucionais da administração pública, ela não entrou em vigor no momento da sua publicação. Ela escalonou um calendário para sua entrada em vigor. Tá? E esse calendário, como que ele ficou composto? Para a União, Distrito Federal, os estados e os municípios com mais de 500 mil habitantes, a lei entrou em vigor somente em junho de 2018. Para os municípios de 500 mil a 100 mil habitantes, a lei passou a vigorar em dezembro de 2018. E agora, em junho de 2017, a lei passou a vigorar para os municípios com menos de 100 mil habitantes. E o que é interessante a gente destacar aqui nessa redação do texto da lei? Que nenhum município, independente da quantidade do número de habitantes, ficou fora da responsabilidade de observância e do cumprimento desta lei. Então essa lei já está valendo? Sim, essa lei já está valendo, deve ser observado por toda a administração pública, independentemente do número de habitantes que o município tem, e deve ser observada. Eu costumo brincar nas aulas que a gente dá, que a lei, o momento que ela vive hoje é igual o chinelo de mãe, porque o chinelo da mãe, uma hora ele te encontra, e a lei já encontrou a administração pública para que ela comece a observar esse regramento, comece a dar atenção a ele, para que o cidadão possa exercer o seu direito e principalmente participar da gestão pública. A lei faz alguma classificação de quem é esse usuário? Define o que é o serviço público e assim por diante? A Lei 13.460, com certeza, visou equalizar essa situação, trazer uma classificação, até mesmo porque ela é uma lei para atender o usuário do serviço público. Então, para isso, ela trouxe essas classificações. Ela não somente classificou o usuário do serviço público, como classificou o que é agente público, o que é administração pública, quais são as manifestações que o cidadão pode apresentar à administração pública em relação à prestação de serviço. Tá? E dentro desse contexto, o que é o usuário público? O usuário público ele pode ser entendido como qualquer pessoa, física ou jurídica, que utiliza-se do serviço público, ainda que indiretamente. A lei trouxe essa questão. Então, o usuário é todo aquele que se beneficia ou utiliza direto ou indiretamente o serviço público. A lei também conceituou o que é serviço público. Serviço público é toda a prestação de serviço administrativo exercido direta ou indiretamente pela entidade pública. Legal, Débora, que a Lei 13.460, ela também procurou, com uma linguagem bastante simples e bastante acessível, classificar o que é administração pública. E ela trouxe essa classificação numa linguagem bastante simples. Ela procurou trazer que a administração pública é o órgão ou a entidade integrante da administração pública de qualquer dos poderes, seja ele da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da advocacia pública e também da defensoria pública. Olha que interessante isso. Então essa classificação foi muito ampla e muito clara ao classificar o que é a administração pública. A Lei 13.460, seguindo os critérios de classificação, ela trouxe para nós quem é o agente público e fez questão de elencar isso. E o agente público a gente pode entender como aquele que exerce o cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, transitoriamente, tá? E ainda que sem remuneração. Então nós, enquanto servidores do Tribunal de Contas, podemos e devemos ser elencados como agentes públicos, prestadores de serviço público à sociedade. A lei também ela trouxe e classificou quais são as manifestações que o cidadão pode apresentar perante a administração pública. E a lei nesse ponto ela trouxe um rol muito amplo. Ela trouxe que o cidadão ele pode apresentar solicitações, elogios, sugestões. Ela trouxe ainda que o cidadão ainda pode apresentar outras manifestações, ou seja, quando ela trouxe a expressão outras manifestações, ela deixou o conteúdo um tanto quanto aberto. Para quê? Para demonstrar que o cidadão não só pode, como deve participar da gestão pública por meio de manifestação, ou seja,
mostrando aquilo que está certo, aquilo que está errado, sugerindo aperfeiçoamento do serviço público, sempre buscando o quê? A melhora contínua da administração pública. Então, Patrick, dentro desse contexto da lei, quais são os pontos que merecem destaque e atenção especial? Que é importante a gente destacar. A lei como um todo, eu sou suspeito até aqui para sustentar isso, ela é de fundamental importância. E todos os pontos são especiais. Para quem gosta de atender o cidadão e busca dar um atendimento de qualidade, vai se apaixonar pela lei, que é o meu caso, tá? A lei tem o seu ponto central fixado justamente na proteção, na participação e na defesa dos usuários do serviço público. Esse é o norte da lei. Tá? Como eu disse inicialmente, a lei é entendida como um código do usuário do serviço público. Então a gente entende como uma relação entre o cidadão e a administração pública. Mas o que a lei tem, as peças-chave, vamos assim dizer? A lei ela foi muito clara em resguardar direitos do cidadão, em especiais aquele com relação à prestação do serviço, à qualidade do serviço público. A lei ela foi muito certeira também em tipificar a necessidade de um canal de comunicação com o cidadão. A lei em nenhum momento ela trouxe a obrigatoriedade de se existir a ouvidoria ou do órgão possuir uma ouvidoria, mas ela trouxe a necessidade do órgão possuir um canal de comunicação por onde o cidadão possa exercer a sua cidadania. Só que ao mesmo tempo em que ela não fixou a necessidade de se ter uma ouvidoria, ela consignou em um capítulo próprio a utilização do canal de ouvidoria. Ou seja, mesmo que indiretamente, sem determinar que o cidadão possa se manifestar por meio de ouvidoria, ele colocou como preferencialmente este canal. Tá? Então são alguns dos pontos que eu costumo destacar nessa lei. E outra questão fundamental que a gente fala é a avaliação continuada do serviço público. A lei também colocou que o serviço deve ser avaliado. Quem já não foi a algum estabelecimento e não viu no balcão ao lado do caixa, avalie o atendimento, dê a sua percepção por esse atendimento, e agora isso está sendo abarcado dentro da administração pública por intermédio da Lei 13.460. Então, Patrick, essa é uma lei bastante abrangente, né, e que resguarda os direitos do cidadão e a qualidade do serviço público. É isso aí, pessoal. Por hoje é só, mas a gente continua num próximo vídeo. Então fique ligado e até a próxima. Tchau!